Todos nós sabemos da história do Hospital São João de Deus na saúde pública de Santa Luzia. É onde nós estamos hoje. Por isso tem acompanhado de perto a intervenção da Prefeitura nessa entidade particular que infelizmente até hoje ainda não conseguiu recuperar o seu título de filantropia para receber verbas do SUS. A Prefeitura, a Irmandade, o Ministério Público realizaram um processo chamado TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para tentar reabrir o hospital, isso em meados do ano passado, onde repassariam o valor de R$1.400.000 para ajudar o hospital a abrir, a caminhar, na verdade, assim, levantar para andar com as próprias pernas. Lembrando que esse R$1.400.000 é uma dívida que, teoricamente, o município tinha com a Irmandade, quando então funcionava o Hospital São João de Deus. Não sabemos exatamente o porquê, mas as obras ainda não terminaram. E a partir do dia 16 de março, quando nós temos aí o decreto do coronavírus, o prefeito atual atropelou esse acordo que seria calendarizado, de abertura, as obras e tudo mais. Ele atropelou de acordo com a justificativa de preparar a cidade para o enfrentamento do coronavírus. Essa era a justificativa dele. Colocou 50 leitos de campanha e ditas 10 UTIs com respiradores no prédio. O que realmente seria correto e realmente é preparar a cidade para esse feito. Com isso, pessoal, no dia 27 de abril, o comércio que estava em isolamento horizontal, ou seja, todo mundo só serviço essencial, para o vertical, ou seja, determinadas classes só que que estariam vedadas. Uma parte do decreto, o decreto 3559, considerando o monitoramento atual da assistência realizada aos pacientes dos casos leves, moderados e graves do Covid-19, pela Secretaria Municipal de Saúde, bem como a reabertura, olha só, reabertura do Hospital São João de Deus, com 50 leitos de retaguardas exclusivos para atendimento a pacientes vítimas do Covid. Então, pessoal, olha só, o decreto fala que teve abertura. Aqui existe uma clínica particular, não tem funcionamento aqui. Vejam com os próprios olhos isso. Não está funcionando o Hospital São João de Deus. Os 50 leitos de retaguarda poderia ter sido feito, por exemplo, no poliesportivo ou qualquer outro lugar. Então, daí a gente começa, a gente está só nos considerando do decreto. Lá no artigo 15, ele vai falar dos alvarás de localização e funcionamento, autorizações e permissões de uso. Fica permitido a partir do dia 27 de abril de 2020 o retorno das atividades e estabelecimentos cujas atividades sejam exercidas no município desde que atendam às determinações previstas nesse decreto, sem prejuízo de demais diploma legal. Olha o que diz o parágrafo único. O funcionamento dos estabelecimentos de que trata esse caput, que é da abertura, será imediatamente interrompido na hipótese do número de casos confirmados do município impactarem mais de 50% da capacidade instalada existente no município. Qual que é a capacidade instalada? Nós temos as duas UPAs, nós vamos ver daqui a pouco, a do São Benedito, a do Madalena Calixto, no Hospital Madalena Calixto, e esses 50 leitos de campanha e os respiradores, e as ditas 10 UTIs. Isso é o que fundamentou, inclusive, a reabertura do comércio. E aí vem, olha o artigo 16, são medidas de observância obrigatória por os estabelecimentos. Olha o inciso 10, manter a distância de 2 metros entre as pessoas. Olha o 11, restringir o número de pessoas dentro do estabelecimento a uma pessoa a cada 3 metros quadrados de área útil, sendo considerado pessoas, clientes e funcionários, observando sempre a distância mínima de 2 metros. Vocês acham que o município tem perna para isso? Basta ver como nós estamos aí praticamente há 2 semanas que foi aberto, E a coisa tá meio... Isso aí é um descaso. Não tem uma tenda, o sol quente, todo mundo passando mal. Os atendentes lá de dentro, tudo sem máscara, banco vazio. Olha lá, mexendo no telefone, sem máscara. Lá dentro a mesma coisa, os bancos vazios, não deixa a prioridade sentar.
restringir o número de pessoas. Então, a questão não tem perna para... Qual que é a penalidade? O estabelecimento que deixar de cumprir o descrito nesse artigo terá seu alvará de localização e funcionamento suspenso ou cassado, além das combinações legais. Artigo 18. Fica determinado que os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, centros de comércio e demais estabelecimentos comercializem alimentos para o consumo local. Olha o que diz o inciso 1. Fixar o tempo de permanência de clientes do estabelecimento na hora do almoço, entre 11 da manhã e 3 da tarde, no máximo 30 minutos. 15 horas, ou seja, 3 da tarde até meia-noite, no máximo de 1 hora. Então, pessoal, vocês estão vendo que são medidas praticamente inexequíveis. Olha o que diz lá no artigo 24. O que é proibido terminantemente? As boates, danceterias, salão de dança, casas de shows. O galpão não pode, estação do shopping não pode ter show, né? Calma aí, galera. Né? Feiras de exposição, congressos, seminários, teatro. Teatro nunca funcionou mesmo, mas enfim. Campos de futebol, a liga está com os eventos suspensos. Aí tá vibrando ali. O casal. Muito tirado. Nossa, tem que ver. Não, direto atirando na final. O pessoal doidou com ele, xingou ele pra caralho. Não foi embora. Camelódromos, eventos em propriedades e logadores públicos. Olha, de muita alegria para os que duvidavam, né? Para quem duvidava, né? O hospital funcionando. Vejam aqui com seus próprios olhos, mais uma vez, né? O hospital ele continua fechado para atendimento ao público. Então falou que houve reabertura do Hospital São João de Deus, é ser no mínimo desonesto, no mínimo. O que eu vi aqui nas 2 últimas semanas, eu vi a população, eu vi as pessoas aqui trabalhando de uma forma que eu nunca tinha visto isso antes. Sabe, a paixão por esse local, por esse hospital. Eu vi isso nesse retrato das obras acontecendo. Óbvio, né? A gente tem aqui os médicos, mas a pessoa vindo aqui, os enfermeiros, os técnicos, o pessoal de apoio, o pessoal da obra, da secretaria. O que eles fizeram aqui foi algo que emociona. Quem participou, quem esteve aqui, viu algo diferente acontecendo. Entendeu? Doutor Paulo de Tarso, Niltinho, aí ó. Aí ó. Aí a Luísa do hospital, aí ó. Estão falando que ela pega no pesado, aí ó. Posso falar que a Irmandade agradece a todos. Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Fábio. Eu tô aqui hoje no PA para me poder fazer uma denúncia grave. E quero chamar você que foi maltratado, você que teve o seu atendimento desfeito aqui nesse lugar. Eu perdi minha mãe tem umas 2, 3 semanas, um atendimento horroroso nesse lugar aqui. Tá aqui o prontuário que eu vou buscar hoje. Na madrugada, que esses dias que a gente está tendo de pandemia aí, teve médico aqui que eu tava aqui, não tinha ninguém, atendimento nenhum dessa pandemia que eles estão falando quem ir. O médico se recusou a ir no quarto ver minha mãe. Diante disso, o quadro dela piorou, ela continua aqui, foi transferida para Santa Luzia, que eu tô indo para lá agora. E lá também a mesma coisa, ficou jogada no soro até que ela morreu. E o quadro dela é grave, eu tenho provas, eu quero tudo detalhado, já tenho detalhado, e eu vou entrar com tudo para me provar para essa prefeitura de Santa Luzia que isso aqui é um lixo, ó. Esse lugar aqui não presta. A maioria das pessoas que trabalham aqui são pessoas de bem, mas tem muitos aqui que não tem caráter de atender um ser humano como deve ser atendido. Porque se trabalha pelo SUS, o SUS paga com o nosso dinheiro. Se trabalha pelo hospital particular, o hospital paga o nosso dinheiro. Então por que a diferença no atendimento? O médico sequer olhou na cara da minha mãe. O que atendeu, o da noite, nem quis ir no leito dela. A enfermeira teve que brigar para ele ir. Ele falou que não ia, a enfermeira foi e está aqui no prontuário, ó. E o mais grave, com o anúncio da primeira morte por Covid, o que lamentamos, ficou escancarada uma situação que é essa que eu quero expor aqui. Foi então que descobrimos que toda a verba de emergência e o esforço das pessoas que participaram da arrumação às pressas do hospital foi apenas um teatro, uma armação, assim como a saída. As pessoas testam uma vez, dá positivo, na segunda, na contraprova, ele dá negativo, aí ele recebe balão e fala que o hospital está funcionando. Isso é mentira, isso é enganar a população e mais do que isso, é induzir ela a erro, o hospital está funcionando, então vamos relaxar as medidas e tudo mais. Não é verdade, o hospital não está funcionando. Existem aqui 50 leitos de campanha, tá certo? E aí realmente existe, né?
E os equipamentos que nós vamos ver agora. Olha o que aconteceu com essa primeira morte que escancarou isso. Absurdamente, ao invés de aplicar o dinheiro no hospital municipal ou criar um hospital de campanha como no poliesportivo, como outras cidades têm feito, o prefeito delegado, blogueirinho, usou os recursos da saúde e as pessoas para fazer a inauguração fake do hospital. É uma inauguração fake. E você vê áudio de deputado, olha, mandamos uma verba de 2 milhões aí, ticaca, não sei assim. Isso é balela. Isso não funciona. Primeiro, esse hospital aqui, ele não tem um título de filantropia. Por lei, ele não pode receber dinheiro público, a não ser por meio do TAC, né, lá do processo. Ele não pode receber verba direto do SUS. Por quê? Porque ele ainda não tem o título de filantropia. O título de filantropia dele ainda está suspenso. Isso é importante dizer. O que está acontecendo aqui? Nessa esteira, como contingenciamento, vem a reabertura, a tão sonhada reabertura do Hospital São João de Deus. A ideia, nessa primeira etapa, é disponibilizar ali para a população que precisar de uma internação do Covid com os sintomas do Covid-19, 50 leitos agora nessa fase. Atenção, luzienses! A paciente que faleceu foi atendida na UPA do São Benedito, o meu São Benedito. E teve de ser transferida para o São João de Deus? Não. Para o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Por quê? Porque o Hospital São João de Deus não pode atender o SUS, porque ele não está credenciado pelo SUS. E como é que funciona isso? Se você pegar as diretrizes do Ministério da Saúde, existe a chamada responsabilidade tripartite, União, Estados e Municípios. Não basta só o município montar e comprar equipamento e julgar que não. Ele tem que fazer um requerimento da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde tem que vir aqui, tem que aprovar, depois mandar para a União. Então você tem que ter a assinatura da Secretária Municipal de Saúde, do Secretário Estadual de Saúde, para ir para a União. Então a irresponsabilidade não está em abrir, que eu acho que o comércio, enfim, não é essa discussão que eu tenho as minhas posições mais sérias, mas é brincar com a população, é brincar com a nossa saúde e com a nossa vida. Lembrando que, com o coronavírus, a União, eu levantei, ela investiu mais de 4 bilhões nos municípios. O que significa isso? Santa Luzia, pessoal, a partir do dia 10 de abril, recebeu R$1.700.000 só, é um dinheiro carimbado para a epidemia. E o que foi feito desse dinheiro? Esse é o questionamento que tem que ser feito. Foi aplicado aqui, tem transparência dos equipamentos, dizem que chegou aqui segunda e terça, muitos equipamentos. Onde é que está isso? O portal da transparência diz que tem, além dos 1.400.000 da transferência da prefeitura, da dívida, tem 2.700.000, está assim, Hospital São João de Deus, que a gente não sabe, não tem digamos, os limites de como isso foi gasto. Santa Luzia, então, dessa verba federal recebeu 1.700.000, além do que ela receberia normalmente. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessa com o próximo? Usar os poucos recursos da cidade que tem para iludir a todos. Isso é irresponsável, isso é imperdoável. Por irresponsabilidade ou falta de humanidade mesmo, corremos risco em poucos dias sermos até barrados na entrada de Belo Horizonte. Explico melhor. Belo Horizonte, pessoal, está com isolamento horizontal ainda. As cidades da região metropolitana que não adotam a rigidez ou não têm a fiscalização, isso é importante. Tivemos dinheiro federal além da verba normal, veio para a saúde, parte dela está aqui no Hospital São João de Deus, a gente não tem dados para saber quanto que é. Então, além dos 1.400.000, que é da reforma, que é uma outra coisa, tá? Tivemos 2.700.000. Então, esse hospital recebeu 4 milhões de dinheiro público e nós não sabemos ainda para onde foi. E o pior, na hora que se precisou dele, por caso mais grave, que é a UTI, lembrando que para ter UTI tem que ter um intencionista, né? Tem pessoa especializada para isso, tem que ser credenciado, isso não aconteceu. Essa medida devia ser tomada antes de se abrir de forma tão veemente a questão do comércio. E o pior, abriu e não está fiscalizando. A Secretaria ainda não tem em mente a possibilidade de concentrar pronto atendimento do serviço público no Hospital São João de Deus. A gente acha que fica muito confuso, o espaço lá é pequeno, não oferece o conforto que o paciente tem hoje dentro do serviço de urgência e emergência do Madalena e nem da UPA São Benedito.
A gente entende que esse serviço ele está melhor estruturado para o pronto atendimento da população. Então, não existe nenhuma possibilidade agora da gente concentrar pronto atendimento da saúde pública dentro no Hospital São João de Deus, não. Vocês têm uma ideia? Pela pesquisa do Observatório Luziense, foram aplicados apenas 157 testes. Pior, hein? A secretária de saúde, quando ela foi instada pela Rede Globo depois da morte, ela disse que foi aplicado um teste rápido. A minha pergunta é a seguinte: a compra pela FUNED não existe teste rápido de Covid. Então, ou ela está mentindo, tá certo? Ou realmente, né, não comprou sem licitação e não está no portal da transparência.